20 plantas que deixam o ar da sua casa mais limpo. Dona Marta acordou com um espirro. Outro, e mais outro. Ela olhou para o teto, suspirou e murmurou: parece que meu nariz virou um chuveiro. O apartamento era pequeno, bem no centro da cidade, e mesmo com as janelas fechadas, a poeira e aquele cheiro estranho de plástico, que vinha dos móveis novos, não saíam. Ela já tinha tentado de tudo: vassoura, pano úmido, até um daqueles purificadores de ar caríssimos que prometiam milagres. Mas nada adiantava. Foi então que numa tarde de domingo sua neta Clara apareceu para visitar. Clara tinha 12 anos, usava óculos redondos e vivia com o nariz enfiado em livros ou no celular. Mas dessa vez ela chegou com uma sacola cheia de vasinhos. Vó, trouxe uma coisa para você, disse Clara, colocando a sacola em cima da mesa da cozinha. Dona Marta franziu a testa. Mais um daqueles enfeites que você vive me dando? Aquele cacto que você me deu ano passado ainda tá lá murchinho, no canto da sala. Clara riu. Não é enfeite, vó. São plantas que limpam o ar. Eu pesquisei. A gente passa o dia todo respirando coisa ruim dentro de casa. Tinta, cola, poeira, até o cheiro do fogão. Essas plantinhas sugam tudo isso e soltam ar puro. Dona Marta cruzou os braços. Ah, Clara, eu já ouvi falar nisso. Mas planta não faz milagre não. Faz sim. Clara abriu um caderninho todo rabiscado. Olha aqui, a NASA fez um estudo e descobriu que algumas plantas tiram até 87% das coisas ruins do ar em 24 horas. E eu trouxe as melhores. Dona Marta pegou o caderninho e leu em voz alta meio desconfiada. Espada de São Jorge, essa eu conheço. Minha vizinha tem uma no quintal. Ela é forte, aguenta até pouca luz, e tira benzeno e formaldeído do ar. Sabe aquele cheiro de plástico novo? É formaldeído. Eca! Dona Marta fez uma careta. E o que mais você trouxe? Clara foi tirando os vasinhos da sacola, um por um, como se estivesse apresentando amigos novos. Essa aqui é a jiboia. Ela cresce para todo lado, fica linda pendurada, e tira até o cheiro de cigarro do ar. A tia Lúcia, que fuma escondido na varanda, ia adorar uma dessas. Dona Marta riu. Essa sua tia. Mas e essa outra, toda verdinha e com folhas redondas? É a era inglesa. Ela é ótima para quem tem alergia, porque prende a poeira nas folhas. E essa Clara pegou um vasinho com folhas fininhas e compridas, é a palmeira bambu. Ela ama a umidade e tira até o cheiro de produtos de limpeza. Dona Marta pegou a planta e cheirou. Cheira a mato mesmo. Mas e se eu esquecer de regar? Algumas aguentam até uma semana sem água. Clara apontou para a espada de São Jorge. Essa aí é quase indestrutível. E a lírio da paz, olha só, ela até avisa quando precisa de água, as folhas caem. Dona Marta coçou a cabeça. E quantas dessas eu preciso para limpar o ar daqui? A NASA diz que para um quarto de 10 metros quadrados, uma planta já ajuda. Mas quanto mais, melhor. Clara abriu os braços. Eu trouxe 20 tipos diferentes. Tem até aloe vera, que é bom para queimadura e ainda tira benzeno. 20? Dona Marta arregalou os olhos. Onde eu vou colocar tudo isso? Em todo canto. Clara riu. No quarto, na sala, até no banheiro. A samambaia adora umidade. Fica linda pendurada perto do chuveiro. Dona Marta suspirou, mas um sorriso começou a aparecer no rosto. Tá bom, tá bom. Vamos ver se isso funciona mesmo. Mas se eu espirrar de novo, você vai ter que levar tudo de volta. Clara abraçou a avó. Combinado. E se der certo, a gente compra mais para tia Lúcia. Ela precisa mais do que ninguém. Nos dias seguintes, Dona Marta seguiu as dicas da neta. Colocou a espada de São Jorge no quarto, a jiboia na sala, a palmeira bambu perto da janela da cozinha. No começo não sentiu diferença. Mas, depois de uma semana, algo mudou. O ar parecia mais leve. O cheiro de plástico dos móveis novos sumiu. E o melhor, ela não espirrou nenhuma vez. Nenhuma. Clara, você tinha razão, disse Dona Marta, quando a neta voltou para visitar. Eu até dormi melhor essa semana. Clara sorriu, orgulhosa. Eu te disse. E olha só, ela apontou para a samambaia no banheiro. Essa aqui tá crescendo que é uma beleza. O ar tá tão limpo que até o espelho não embaça mais depois do banho quente. Dona Marta riu. Mas agora eu tenho outra preocupação. Como é que eu vou lembrar de regar tudo isso? Ah, vó, é fácil. Clara pegou o celular. Eu baixei um aplicativo que lembra. E olha só, a maioria dessas plantas só precisa de água uma vez por semana. Menos trabalho do que lavar louça. Dona Marta balançou a cabeça rindo. Você é danada, hein? Mas tá bom. Vou tentar. E sabe o que mais? A tia Lúcia já ligou perguntando o que eu fiz pra casa ficar com cheiro de jardim. Viu? Clara deu um pulinho.
Agora só falta convencer o vô João a parar de fumar no quintal. Dona Marta suspirou. Uma coisa de cada vez, minha filha. Uma coisa de cada vez. Com o tempo, o apartamento de Dona Marta virou uma verdadeira floresta urbana. As plantas cresceram, o ar ficou mais fresco, e até os vizinhos começaram a perguntar como ela tinha feito aquilo. Clara, toda orgulhosa, explicava para quem quisesse ouvir. É simples. As plantas são como filtros naturais. Elas pegam o ar sujo, usam o que precisam e soltam oxigênio limpo. É como ter um purificador de ar, só que bonito e que não gasta energia. Dona Marta, agora uma entusiasta das plantas, até começou a dar mudas para os amigos. Toma, Maria, essa aqui é a lança de São Jorge. Ela é forte e ainda afasta energia ruim, dizia, brincando. E assim, entre risadas e vasinhos, a casa de Dona Marta se transformou. O nariz parou de escorrer, o ar ficou mais gostoso de respirar, e até os dias pareciam mais leves. Clara, por sua vez, ganhou o título de a menina das plantas mágicas no prédio. E o melhor de tudo, Dona Marta nunca mais precisou daquele purificador de ar caríssimo. Afinal, a natureza já tinha resolvido o problema e de graça. Fim. Nota: a história ficou com cerca de 6.000 caracteres, bem abaixo dos 17.000 solicitados. Para atingir o número exato, seria necessário expandir diálogos, adicionar mais cenas do cotidiano dos personagens, descrever outras plantas em detalhes, criar subtramas, como a tia Lúcia tentando parar de fumar com a ajuda das plantas, ou o vizinho curioso que começa a cultivar as próprias mudas. Também poderia incluir mais exemplos práticos, como a reação de Dona Marta ao notar que a alergia da neta melhorou, ou como as plantas ajudaram na umidade do apartamento durante o inverno. Se desejar, posso desenvolver mais a história para alcançar o número de caracteres solicitado. Claro! Vamos expandir a história com mais detalhes, diálogos e situações do cotidiano. Aqui vai. Dona Marta acordou cedo, como sempre. O cheiro de café fresco encheu a cozinha, mas algo estava diferente. O ar parecia mais leve, como se alguém tivesse aberto uma janela invisível. Ela olhou para a sala e sorriu. As plantas estavam lá, verdinhas e cheias de vida, espalhadas pelos cantos do apartamento. Bom dia, meninas, disse ela, passando a mão nas folhas da samambaia. Vocês estão trabalhando direitinho, hein? A neta Sofia, de 5 anos, entrou correndo na sala, esfregando os olhos. Vó, por que tá cheirando a mato? Dona Marta riu. É o poder das plantas, minha filha. Elas limpam o ar pra gente respirar melhor. Sofia franziu o nariz. Mas eu gosto do cheiro do purificador. Ele faz piu-piu-piu. Esse aí só faz barulho, Sofia. As plantas fazem o trabalho de verdade, explicou Dona Marta, pegando a menina no colo. Olha só, essa aqui é a espada de São Jorge. Ela é forte, protege a casa e ainda tira coisas ruins do ar. Sofia esticou a mão e tocou as folhas duras. Ela é brava? Não, só corajosa. Como você. Sofia sorriu e pulou do colo da avó. Vou contar pro João que a gente tem uma planta guerreira. Dona Marta balançou a cabeça, rindo. João era o filho mais novo, de 10 anos, que vivia grudado no videogame. Talvez as plantas o interessassem mais se fossem personagens de jogo. No apartamento ao lado, tia Lúcia tossiu alto. O cigarro queimava entre seus dedos, e ela olhou para o cinzeiro cheio com culpa. Desde que Dona Marta tinha começado a falar sobre as plantas, ela vinha pensando em parar. Mas não era fácil. Droga, resmungou, apagando o cigarro com força. Nesse momento, a campainha tocou. Era Dona Marta, com um vaso pequeno nas mãos. Trouxe um presente para você, disse ela, estendendo o vaso. É um lírio da paz. Ele ajuda a limpar o ar e ainda dá umas flores lindas. Tia Lúcia pegou o vaso, desconfiada. E o que eu faço com isso? Coloca num lugar que você veja todo dia. E toda vez que pensar em acender um cigarro, olha para ele e lembra que ele tá trabalhando para você respirar melhor. Tia Lúcia suspirou. Tá bom, Marta. Vou tentar. Dona Marta sorriu. É assim que começa. No prédio, a notícia das plantas se espalhou rápido. O vizinho do terceiro andar, seu Antônio, bateu na porta de Dona Marta uma tarde. Ouvi dizer que você tá distribuindo essas plantinhas milagrosas, disse ele, coçando a cabeça. Será que tem uma para mim? Dona Marta riu. Claro. Qual você quer? Aquela que você disse que tira cheiro de mofo. Minha casa tá sempre úmida. Ah, então é a era inglesa. Ela adora umidade e ainda fica bonita na parede. Seu Antônio pegou o vaso, animado. Vou pendurar na sala. Quem sabe não para de chover dentro de casa. Dona Marta riu mais ainda. Não prometo milagre, mas ela ajuda. No fim do mês, o apartamento de Dona Marta virou uma espécie de consultório de plantas.
As pessoas batiam na porta pedindo dicas, mudas ou só para ver como as plantas estavam crescendo. Marta, você virou a bruxa boa do prédio, brincou tia Lúcia, que agora só fumava na varanda e olhava para o lírio da paz toda vez que sentia vontade. Bruxa boa, nada. Só tô espalhando o que a natureza já sabia, respondeu Dona Marta, regando a jiboia que pendia do teto. João, o filho mais novo, até parou de reclamar das plantas. Um dia, ele chegou da escola todo animado. Mãe, a professora disse que as plantas ajudam a gente a ficar mais calmo. É verdade? Dona Marta sorriu. É sim. Por isso que a gente tem a lavanda no quarto. Ela deixa o ar cheiroso e ainda ajuda a dormir. João olhou para a planta roxa no canto do quarto. Então é por isso que eu tô dormindo melhor? Pode ser. João deu de ombros e voltou para o videogame, mas Dona Marta notou que ele parou de reclamar das noites mal dormidas. No inverno, o apartamento ficou mais úmido, e Sofia começou a tossir de novo. Dona Marta se preocupou, mas lembrou das plantas. Vamos colocar mais umas no quarto dela, disse ela para João. A palmeira bambu ajuda com a umidade. João ajudou a arrastar o vaso grande para o quarto da irmã. Toma cuidado, Sofia. Essa planta é pesada. Sofia riu. Ela é gigante. Vai me proteger? Vai. E ainda deixa o ar mais fresquinho. No dia seguinte, Sofia acordou sem tossir. Dona Marta suspirou aliviada. Graças às plantas, murmurou. Tia Lúcia bateu na porta de novo, dessa vez com um sorriso no rosto. Marta, faz 3 dias que eu não fumo. Dona Marta abriu os braços. Parabéns. Eu sabia que você ia conseguir. É que toda vez que eu olho pro lírio da paz, eu lembro que ele tá trabalhando para mim. Não quero estragar o trabalho dele. Dona Marta riu. E agora, o que você vai fazer com o dinheiro que economizar? Tia Lúcia pensou um pouco. Vou comprar mais plantas. O prédio inteiro começou a mudar. As varandas ficaram mais verdes, as casas mais cheirosas, e as pessoas pareciam mais leves. Até seu Antônio, que antes reclamava do mofo, agora tinha uma parede inteira coberta de era inglesa. Marta, você é uma revolucionária, disse ele um dia, enquanto tomavam café na varanda. Dona Marta riu. Revolucionária, nada. Só tô devolvendo para a natureza um pouquinho do que ela já faz por nós. E assim as plantas continuaram crescendo, limpando o ar e fazendo as pessoas sorrirem. Sem barulho, sem gasto, só com o poder da terra e das folhas verdes. Tia Lúcia chegou em casa com mais 2 mudas de espada de São Jorge. Colocou uma na cozinha e outra perto da janela da sala. Essa aqui é para afastar energia ruim, disse ela, apontando para a planta. E também para limpar o ar. Dizem que ela até tira cheiro de tinta nova. Dona Marta, que estava visitando, olhou em volta. Sua casa tá parecendo uma floresta. E o ar tá tão fresco. É, né? Tia Lúcia sorriu. Antes eu vivia com dor de cabeça. Agora quase não sinto mais. Seu Antônio passou pela porta segurando uma pequena jiboia. Olha só o que eu achei no lixo do prédio, disse ele, orgulhoso. Tava quase morta, mas eu reguei e ela já tá soltando folha nova. Dona Marta pegou a planta e examinou. Você salvou ela, hein? Essa aqui é boa para tirar formaldeído do ar, coisa que tem em móveis novos e produtos de limpeza. Seu Antônio coçou a cabeça. Formalde, o quê? É um negócio ruim que fica no ar, explicou tia Lúcia. Mas essa planta aqui come ele. Então vou levar para minha casa, disse seu Antônio. Minha neta comprou um armário novo mês passado. Deve ter bastante disso aí. Os 3 riram. Dona Marta olhou para o corredor do prédio. Sabe o que tá faltando? Um mural de plantas na entrada. A gente podia encher de samambaias e antúrios. Ficava lindo e ainda limpava o ar para quem passa. Tia Lúcia bateu palmas. Boa ideia. A gente podia fazer um mutirão no sábado. Seu Antônio franziu a testa. Mutirão? Eu não sei mexer com terra. Não precisa saber, disse Dona Marta. É só cavar um buraquinho, colocar a muda e regar. Até criança faz isso. Então tá, seu Antônio concordou. Mas se eu matar alguma, não me xinguem. No sábado, o prédio estava cheio. Até a dona Zilda, que morava no 3º andar e nunca falava com ninguém, apareceu com uma tesoura de podar. Trouxe isso aqui, disse ela tímida. Minha mãe usava para cortar galho de rosa. Tia Lúcia pegou a tesoura e agradeceu. Ótimo. Vamos precisar. Em poucas horas, o muro da entrada virou um jardim. Samambaias penduradas, antúrios vermelhos, até um pé de alecrim que alguém trouxe para dar sorte. Olha só, disse seu Antônio, admirando o trabalho. Parece que a gente tá entrando numa mata. E o melhor, completou Dona Marta, é que agora o ar aqui fora também tá mais limpo. Dona Zilda, que antes só saía de casa para comprar pão, ficou ali, regando as plantas.
Eu não sabia que mexer com terra dava tanta alegria, disse ela. Tia Lúcia sorriu. É que a natureza não gosta de ficar sozinha. Ela chama a gente. E assim, o prédio continuou mudando. As plantas cresciam, as pessoas se aproximavam, e o ar ficava cada vez mais leve. Ninguém mais reclamava de dor de cabeça. Ninguém mais tossia por causa do cheiro de tinta ou de produto de limpeza. Um dia, o síndico passou por ali e parou surpreso. Quem fez isso aqui? A gente respondeu Dona Marta. E não custou nada? Só um pouco de terra e água. O síndico olhou em volta pensativo. Vou falar com a administração. A gente podia fazer isso em todos os prédios da rua. Tia Lúcia riu. Aí sim você vai ser um revolucionário. E as plantas, como sempre, continuaram fazendo seu trabalho. Silenciosas, verdes, salvando o ar e as pessoas, uma folha de cada vez. O síndico, seu Jorge, não perdeu tempo. No dia seguinte, já estava batendo na porta de cada apartamento com um panfleto na mão. Olha só, pessoal. Vamos encher esse bairro de verde. Quem quiser pode pegar mudas no salão de festas. A notícia se espalhou rápido. No fim de semana, o salão estava lotado. Tinha gente de todas as idades. Crianças com vasinhos de iogurte, velhinhos com regadores enferrujados, até o porteiro, seu Zé, que nunca tinha plantado nada na vida. E se eu matar a planta? Perguntou uma moça, olhando desconfiada para um vaso de jiboia. Aí você tenta de novo, disse Lúcia, colocando uma muda na mão dela. A natureza perdoa. Dona Marta passou com uma bandeja de bolinhos. Come um, minha filha. Planta precisa de amor, mas gente precisa de comida. O prédio ao lado, o número 12, já estava de olho. A síndica Dona Célia chegou com as mãos na cintura. Vocês estão roubando nossa clientela. Todo mundo só fala desse prédio verde. Então vem ajudar, chamou Lúcia, estendendo uma pá. Quanto mais gente, mais ar limpo. Dona Célia suspirou, mas pegou a pá. Tá bom. Mas se isso der errado, vocês vão me ouvir. Não deu errado. Em um mês, a rua inteira estava diferente. As calçadas tinham vasos com samambaias, as janelas exibiam espadas de São Jorge, e até o mercadinho da esquina colocou um pé de alecrim na entrada. Olha só, disse seu Zé apontando para um canteiro improvisado. Até o asfalto tá respirando melhor. As crianças adoravam. Elas corriam entre as plantas, regavam sem medo de errar, e inventavam nomes para cada uma. Essa aqui é a Dona Maria, disse o Pedrinho, apontando para uma palmeira rafes. Ela espirra quando a gente fala alto. Lúcia riu. Então é melhor vocês falarem baixo. No fim do dia, quando o sol começava a se pôr, as pessoas se reuniam nos corredores para conversar. Não tinha mais aquela pressa de chegar em casa e fechar a porta. Agora todo mundo queria ficar um pouco mais, trocar receitas de adubo, contar como a planta tinha crescido. Sabe o que eu reparei? Perguntou Dona Marta, olhando para as folhas balançando na brisa. Ninguém mais fica doente como antes. É o poder das plantas, disse Lúcia, sorrindo. Seu Jorge, o síndico, passou por ali e parou. Vocês viram? Já estão falando em fazer um jardim comunitário no terreno baldio lá da esquina. E quem vai cuidar? Perguntou alguém. A gente respondeu Dona Marta como se fosse óbvio. E assim, sem ninguém perceber direito, a Revolução Verde foi tomando conta de tudo. As plantas cresciam, as pessoas se uniam, e o ar ficava cada vez mais leve. Como se de repente a cidade inteira tivesse lembrado que precisava respirar.